Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite aos irmãos queridos, internautas que vêm chegando agora para mais uma atividade em torno da Revista Espírita. Que Jesus envolva nossos corações e convidamos a todos nesse momento inicial de fazermos uma prece ao nosso Mestre amado, harmonizando nosso trabalho, nos ajudando a todos na intuição. Então, que possamos orar a Jesus. Bondoso Mestre amado, com grande alegria, Senhor, nessa quarta-feira, onde falaremos um pouco mais a respeito de Ti, Senhor. Envolva-nos com Teu amor, que essas vibrações possam chegar a todos aqueles que buscam o estudo, e que possamos nos fortalecer no aprendizado que será apresentado hoje, nessa oportunidade, na Revista Espírita de 1862. Que a Tua paz possa envolver-nos, nos fortalecendo. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Que assim seja. Então, irmãos queridos, Revista Espírita, janeiro de 1862, nós temos uma passagem mediúnica, que fala sobre a pintura do quadro do Menino Jesus. E é muito interessante, eu li e reli para que nós possamos tentar trazer da melhor forma possível, mas recomendo a todos aqueles que queiram conhecer essa passagem, que também abre um campo muito grande já naquela época com a pintura mediúnica, né? Que hoje nós temos tantos trabalhos e tantos médios que nos apresentam trabalhos maravilhosos. Então, nessa mensagem, o Menino Jesus entre os doutores. Lembrando essa passagem de Jesus entre os doutores, vamos lembrar que toda Páscoa iam-se a Jerusalém comemorar, homenagear a Páscoa, todo ano. Então, Jesus, do seu nascimento até os seus 12 anos, depois também ele continuou, mas esse fato acontece com os seus 12 anos, todo ano ele ia com o pai, com a mãe, os familiares, parentes, a Páscoa em Jerusalém. E essa passagem nos coloca, nos lembrando que aos 12 anos, ele foi igualmente com os pais, só que os pais, ao retornarem, perceberam algum tempo de viagem, retornando a Nazaré, que ele não estava ali com eles, não estavam ali por perto. Eles procuraram naquela grande multidão que fora esse evento da Páscoa e não encontraram Jesus. E ficaram preocupados e retornaram. E isso já tinha corrido 3 dias, assim, procurando Jesus. E finalmente o encontraram no templo de Jerusalém, ele entre os doutores da lei. Uma passagem que nós temos, podemos consultar na Bíblia e em outras obras, colocando Jesus diante daqueles doutores da lei, falando do reino de Deus, para aqueles conflitos que existiam entre os fariseus, os sacerdotes, os escribas, e gerando uma série de polêmicas, mas ele lá. E a sua mãezinha, com o coração apertado, diz para ele, né? Meu filho, por que você fez isso conosco? E ele disse, mãe, não sabes que eu estou aqui para cuidar das coisas de meu pai? E obedeceu e saiu com ela e veio embora. Então, essa passagem curta é só para que nós possamos adentrar nesse episódio mediúnico, onde nos descreve sobre esse quadro do Menino Jesus entre os doutores, o último quadro do pintor Ingres. Esse é o nome dele, é um francês, é Jean-Auguste Dominique Ingres. Nasceu no final do século XVIII e desencarnou no século XIX. Nasceu em 1780, desencarnou em 1867. Um grande pintor, pelo que eu li aqui, uma pessoa da época,
de renomado nome, de grandes obras. E ele, aí que entra a passagem mais adiante, Lamennais comenta um pouco também, o Espírito Lamennais, sobre essa passagem, que nos conta que a senhora Dozon, da Associação Parisiense, ela recebe, né, uma mensagem mediúnica do Espírito que assina como David, e descreve sobre um quadro que ela não tinha conhecimento, e nem conhecia o pintor, o inglês, esse que, inclusive, estava encarnado naquele momento, né? O pintor que fez o quadro. E o Espírito começa a colocar a perfeição daquele quadro, da inspiração divina, espiritual naturalmente, que inspirou ele a desenhar com tanta perfeição, mostrando no quadro, se nós observarmos o quadro, quem quiser puxar aí no YouTube, vai conseguir ver o quadro, os doutores ali espantados, né? Alguns deixando o pergaminho cair ao chão, olhares insatisfeitos, que a imagem do quadro diz, e o menino Jesus, com 12 anos, entre eles. Então, o quadro é colocado para nós aqui de maneira belíssima, mostrando que, como está no texto, que naquele período, nesse período do final do século XVII para o século XVIII, e depois para o século XIX igualmente, era um momento de muito materialismo, onde as pessoas estavam muito fechadas em si. Então, um quadro dessa magnitude, os espíritos colocam que é de grande inspiração. E coloca para nós, esse espírito David, fala uma série de informações sobre esse quadro. E lembra, nesse quadro, ele diz assim: o trabalhador viu o raio partindo do céu e descendo sobre si, ou seja, o médium recebeu essa inspiração divina como raio visível? Ele coloca que não, né? E ele dá um exemplo. Ter se ajoelhado diante dessa criação de inspiração divina, exclamado como santo velho Simeão: Senhor, deixareis morrer em paz o vosso servo, segundo a vossa palavra, porque meus olhos viram o Salvador que nos dá agora e que destinais a ser exposto aos olhos de todos os povos. Essa pequena mensagem também, irmãos queridos, nós podemos olhar lá em Lucas. Quem quiser entrar no Evangelho de Lucas, tem essa passagem também muito conhecida, onde Simeão, um grande sacerdote, um homem justo, como fala lá na Bíblia, ou entrar no Evangelho de Lucas, um homem já de uma idade avançada, que fora dado a ele em certa feita, estando no templo em adoração sozinho, um espírito se colocou diante dele e disse que ele não desencarnaria antes, não morreria, né, que se falava na época, antes de ver o Salvador. Então ele viu aquele ser superior, ele sabia que isso ia acontecer. Então ele caminhava com a sua vida aguardando esse momento de conhecer o Salvador. E quando Maria, diz aqui os documentos, segundo as leis, lei mosaica, como hoje existe, né, a necessidade de levar em algum local, hoje nós vamos no cartório de uma série de situações, a Igreja Católica tem um batismo, então era da lei de levar ao templo, no local onde seria feito, né, o reconhecimento daquela criança nascente, que era o nosso Senhor. E chegando no templo, nos descreve, o Evangelho de Lucas, nos descreve assim para nós. Lucas 3, 42, 43, que fala sobre essa passagem. Que Simeão foi intuído igualmente a ir no templo, naquele mesmo horário que Maria e José levavam Jesus. E lá chegando, estando diante de Maria, ele pega a criança no colo e diz essa frase que o Espírito disse para Madame Dozon, a médium, que agora, Senhor, eu vi a salvação, o Senhor já pode me liberar para o desencarne, digamos assim, que o que foi me prometido cumpriu-se, eu vejo a salvação. E nos conta essa passagem que Maria e José ficou muito impressionado e feliz, né? Vou pensar, qual mãe não gosta do elogio desses ao filho? Mas Simeão alertou. E uma flecha iria transpassar o coração de Maria no sentido de grandes lutas, de dores, as preocupações que seriam, como nós sabemos, o sacrifício que passou Jesus, as lutas. Então, Ana também, uma senhora que praticamente vivia no templo naquela época, uma viúva de aproximadamente, diz aqui na Bíblia, de 84 anos. E ela também falou muitas coisas. Era uma pessoa que jejuava, orava muito, de muita fé, falou muito sobre Jesus. Então foi um momento muito especial.
Então, voltando aqui na passagem que o Espírito coloca para nós, alertou sobre uma série de coisas desse quadro, e ao final da mensagem, quando a mensagem finalizou, eles não entenderam aquela comunicação falando de um quadro que eles não conheciam. O quadro não tinha sido publicado ainda. Era algo que estava guardado. Não estava aberto naquele primeiro momento. Logo em seguida seria, mas naquele momento não. Não tinha conhecimento desse quadro. E eles acharam que poderia ser uma mensagem enganosa, que não tivesse veracidade. E o esposo da senhora Dozon sentiu o desejo de pesquisar sobre essa informação. E o nome foi citado do autor do quadro, o Jean-Dominique Auguste Ingres. E eles foram, e lá chegando no ateliê, né, do ilustre pintor, eles puderam ver o quadro e ficaram maravilhados com aquela beleza, com aquela riqueza, mostrando a perfeição daquele quadro, e um quadro, segundo o espírito que se manifestou através da senhora Dozon, o quadro era muito expressivo, as feições mostrando algo, como é colocado para nós por Lamennais mais adiante, algo divino, especial. E eles, em entrevista com esse senhor, esse pintor, o senhor Dominique Ingres diz para eles que não tinha conhecimento, era espiritualista, mas não tinha conhecimento de mediunidade, de aprofundar em nada disso. Mas certamente nós sabemos que não tem necessidade de nós conhecermos, se nós tivermos a condição de manifestar de alguma forma, iremos, alguns intuitivamente, outros de maneira mais ostensiva. Somos todos médiuns. Ele começa a contar assim o quadro para o senhor Dozon e a sua senhora. Esse quadro me aconteceu de maneira diferente. Eu comecei pela parte da arquitetura do quadro. Normalmente eu não começo dessa forma. E eu, com o pincel, vinha as imagens dos rostos das pessoas. Os rostos vinham diante de mim. E eu olhando aqueles rostos das pessoas, eu na ponta do pincel ia colocando. Então, teve todo um processo diferenciado. Ele já é um pintor, já, digamos assim, experiente. Ele notou que houve algo diferente. Ele não sabia interpretar na linguagem espiritualista, da mediunidade. Mas ele sentiu que foi diferente fazer aquele quadro. Aquelas feições perfeitas, aquelas impressões todas que foram ficando, mostrando ali a genialidade. E coloca para nós, uma das mensagens que é colocado, diz assim: em toda essa concepção, sem dúvida, há o gênio, mas há incontestavelmente a inspiração. E nós sabemos em tudo nas nossas vidas que tem a parte que cabe a nós, né? O homem que tem habilidade, vamos pensar, o pintor, que é o caso hoje, a pessoa que é talentosa, mas não podemos nunca esquecer dessa parte da inspiração. Como ele mesmo disse, né? Esse quadro eu fiz de maneira diferente. Eu segui uma outra maneira de montar o quadro. Então, mostrando que houve todo o envolvimento, que ele não sabia como traduzir isso, mas que essa inspiração que nós todos, hoje, buscando, né, no Evangelho do Cristo, sob as luzes da doutrina espírita, compreender um pouquinho da mediunidade, da inspiração que chega a todos nós. E cada um na área que atua. Não que uma pessoa leiga em alguma coisa não possa fazer um trabalho, mesmo que ele não conheça. Isso pode acontecer. Mas, naturalmente, facilita muito para o espírito se manifestar através de alguém que tem no seu psiquismo a possibilidade de fazer determinada obra. Não tenhamos dúvida disso. Como, por exemplo, um médico que trabalha em diversas atividades, como cirurgias. Então, nós sabemos que essa ajuda acontece para muitos que nem sabem. Um espírito cirurgião, um espírito tem conhecimento de determinadas enfermidades, através dele agir, encontra no seu psiquismo, digamos assim, mais flexível, mais fácil de manusear, digamos assim, a ação. Igualmente, o caso desse pintor que fora, sabemos que o acaso existe, escolhido pelo plano espiritual para aquele momento de tanta, digamos assim, de tanto afastamento das coisas espirituais, o materialismo muito forte naquela época, naquele momento, aquele quadro. E fora, logo em seguida, lá na Itália, esse quadro foi colocado
digamos assim, exposto para quem quisesse ver logo em seguida, depois dessa mensagem. E ele realmente mexia com a emoção das pessoas. E hoje, nós olhando ele pela internet, nós observamos, mesmo não sendo artista da área da pintura, a riqueza de detalhes. Como eu falei no início, as expressões daquele grupo que estava em torno do menino Jesus. Então, pelas expressões, nós sabemos que as verdades que Jesus já trazia, que ia na contramão, digamos assim, para eles, que já tinham uma fórmula muito movimentada por interesses mesquinhos da época, ou seja, conduzir aquela direção espiritual, aquela direção, entre aspas, espiritual divina, da maneira que mais o favorecesse. Então, Jesus trazia grandes verdades, mesmo ainda naquele corpinho adolescente. Isso chocou naquele momento todos que ali estavam. Então, nós sabemos que, a todo momento, o plano espiritual atua. E esse grande pintor, o seu gênio, a sua capacidade, traz para nós essa grande obra, essa obra de grande inspiração. E o Espírito Lamennais, após esse diálogo com o pintor, depois que finaliza, ele dá uma mensagem. Ele diz assim, Lamennais, isso também aconteceu, isso aconteceu em maio de 1862, já através da mediunidade do doutor Didier. Ultimamente eu vos falava do menino Jesus, entre os doutores, e vos destacava a sua iluminação divina no meio das sábias trevas dos sacerdotes judeus. Sábias trevas, ou seja, pessoas naquela época do nível intelectual avançado, de grande conhecimento da matéria, digamos assim, religiosa, o acesso aos pergaminhos, digamos assim, as leituras tidas para eles como leituras sagradas. Então, eram os doutores que dominavam. Mas, quando ele coloca aqui Lamennais, né? Trevas dos sacerdotes judeus, ou seja, muito ligado ainda à parte de trevas, ou seja, entrando o orgulho, o egoísmo, o desejo de levar vantagem transitória, então deixando aquela mensagem que é de esperança de coisas boas, ofuscada como diz aqui, pelas trevas. E prossegue. Temos o exemplo a mais que a espiritualidade e os movimentos da alma constituem a fase mais brilhante da arte. Falando da mediunidade. Então, em todos os campos, nós falamos hoje da pintura, em todos os campos da palavra, aquele orador que tem a possibilidade de usar a palavra, no momento adequado, se ele que for necessário passar uma informação, mesmo que não seja um transe mediúnico, que seja, digamos, uma incorporação, mas a inspiração chega. Né? Se ele for merecedor daquilo, ou se aqueles que estão precisarem daquela mensagem, então a inspiração chega. É como você montar um tema para falar, fazer um estudo, uma palestra, e às vezes você caminha por fora daquele roteiro que você preparou. Então, mostrando que tem toda uma ajuda. Naturalmente, que nós, todo aquele que se propõe a fazer alguma atividade, tem que fazer a parte que lhe cabe. Ou seja, procurar se preparar, ter material em mãos para que possa esse material, como eu falei dos arquivos mentais, né, ser desencadeado pelos espíritos, para que possa realmente aquela ideia fluir. Então, todos somos ajudados. Inspiração, nós temos que buscar através de uma prece, de uma oração, o socorro espiritual, desenvolver em nós, que é tão difícil ainda, a humildade. Desenvolver a humildade, porque diante das lutas do mundo, das barreiras que enfrentamos, das nossas limitações, termos a humildade de buscar o socorro espiritual, ou seja, bondosos espíritos amigos, que eu possa, diante da oportunidade do trabalho que chegou, para que eu pudesse fazer, ser inspirado, para que eu possa tomar as decisões, buscar o caminho mais seguro, para que o trabalho possa ficar contento. Então, irmãos queridos, em tudo isso o socorro chega. E prossegue aqui nosso querido Lamennais. Sem conhecer a sociedade espírita, pode ser-se um grande artista espiritualista. E Ingres, aquele que fez o quadro, né, o Dominique, Auguste Ingres, nos mostra em sua nova obra o estudo divino do artista, mas também a sua mais pura e mais ideal inspiração. E diz aqui, não essa falsa inspiração,
Porque sabemos que tem pessoas, irmãos queridos, em todos os segmentos da sociedade, da filosofia, da religião, de todas as áreas, há pessoas com um magnetismo muito grande, capazes de movimentar com grandes massas, mas às vezes o moral é baixo. Então tem todo um poder magnético de envolver, de colocar, de realmente arrebanhar grandes grupos, mas ainda não desenvolveu as qualidades necessárias para dar uma direção segura para aqueles que o buscam. Por isso que lá no Evangelho de João diz assim: meus bem-amados, não criais em todos os espíritos, mas vede se são espíritos de Deus. Ou seja, hoje nós estudamos as obras kardecianas, as obras básicas da doutrina espírita. E a orientação é qual? Da necessidade de provar, como diz João, provar, experimentar, porque existe uma série de situações que o médium, por mais moralizado que seja, está sujeito ao engano. E tem uma pergunta dos espíritos, se eu não me engano, que diz assim, perguntando sobre o médium, né, a qualidade do médium, né, qual o melhor médium, e os espíritos colocam aquele que for menos enganado, mais ou menos assim, né? Ou seja, todos são enganados. Por mais preparados que sejam, em algum momento estão sujeitos a uma ação de mistificação, a um acesso a um espírito equivocado. Mas mesmo com esses erros, o espírito, o médium, desenvolve suas faculdades, vai ficando mais cauteloso. E voltando a falar da humildade. Então, humildade, para saber que não é infalível. Nenhum de nós somos infalíveis, nenhum médium é infalível. Precisa sempre do socorro espiritual, pois senão podemos adentrar num caminho equivocado. E aqui o nosso querido Lamenar diz assim: nós, espíritos, aplaudimos as obras espiritualistas, tanto mais quanto mais censuramos a glorificação dos sentimentos materiais e de mau gosto. Porque existe, né? Nós sabemos que existe muita oferta de mau gosto, mas existe aqueles que se identificam com essas ofertas de mau gosto. Porque senão não venderiam, não publicariam. E mais ainda, irmãos queridos, lembrando também, nós estamos falando da pintura, mas vamos pensar, por exemplo, nos grandes escritores, ou nos escritores em geral. Aqueles que editaram livros que foram vendidos para diversos lugares com mensagens equivocadas, colocando situações que não reergue, digamos assim, moralmente o outro, ao contrário, desvia de um caminho melhor. Imagina a responsabilidade desses escritores ao chegar ao mundo espiritual, a responsabilidade diante das quedas que a sua escrita deixou ao mundo. Então, em tudo, tem que haver o desejo sincero do aprendizado, o desejo sincero de saber o quanto pouquinho sabemos. Quando penso que tudo sei, vejo que, na verdade, nada sei, como diz nosso querido Sócrates, a necessidade do aprendizado. E aqui, caminhando já quase com o nosso encerramento, diz assim para nós, Lamenais: é um grande exemplo o desse velho de 80 anos, ou seja, o Dominique Auguste Ingres, o pintor, que numa sociedade, como eu falei antes, corrompida, representa a vitória do espiritualismo com o gênio sempre moço e sempre puro da fé. Então, sabemos que mesmo diante dos ambientes mais difíceis, mas aos nossos olhos mais corrompidos, o socorro espiritual ali está também. Aqui foi na pena de um artista, num desenho artístico inspirado, mas em todas as áreas da sociedade, em ambientes difíceis, o socorro está. Onde, digamos assim, há possibilidade de haver ajuda, o socorro chega. Então, nesses ambientes mais, que nós podemos chamar mais trevosos, ali estão bons espíritos também. Então, de toda forma, nós que estamos aprendendo, estudando a doutrina espírita, precisamos olhar dessa forma. Que somos instrumentos. E a nossa boa vontade, o desejo de ser útil, de contribuir de alguma forma, não é perdido. Bons espíritos nos dão possibilidades de atuarmos, de agirmos. E nós temos, né, em Jesus, né, agora como passamos o Natal de Jesus, esse final de ano, onde com grande alegria tivemos diversas mensagens aqui pela Web Rádio Estação da Luz, colocando para nós passagens do nosso Mestre amado, as suas palavras de amor, de sabedoria,
que ele disse que o tempo passaria, mas suas palavras não. E nós sabemos que tudo que é material, tudo que é transitório está sujeito a em algum momento passar, mas as verdades espirituais ficam. Irmãos queridos, caminhando para o nosso encerramento, vamos buscar diariamente, né, o esforço do estudo constante na obra do bem, para que nós possamos dar nossa participação de alguma forma, contribuir com um mundo melhor. E todos nós, mesmo com nossas lutas e imperfeições, podemos ser útil onde estivermos inseridos. Todos nós. Então, agradecendo aos amigos queridos, aqueles que virão posteriormente, ouvirão esse vídeo, que possam buscar, né? A gente faz uma pequena fala, mas despertando o desejo do estudo. Então, que Jesus nos envolva, hoje, agora e sempre, graças a Deus, e que possamos continuar nos estudos à noite de hoje que a Web Rádio nos traz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.